Bem, pessoal, agora resolvendo a questão número 1 da D1, de Geometria Analítica 1, nós temos aqui algumas informações, né? Primeiramente, que ABCD é um paralelogramo, né? De lados consecutivos, né? AB, BC, então segue a ordem, né, do alfabeto. Tal que o vetor AB é igual a 2 menos 4. O vetor AM ele é perpendicular ao vetor DC. E a norma desse vetor AM é igual a raiz quadrada de 5. Além disso, ele diz que temos um ponto M, que é igual a 2, 1. E esse ponto M, ele é ponto médio do lado DC. Então, se ele é ponto médio do lado DC, D mais C sobre 2. Ok? Isso quer dizer que ele é ponto médio do lado DC. O ponto M, né? Ok. Aí na letra A, pede para determinar o ponto C e o ponto D. Ok? Seguindo assim, vamos primeiro esboçar, né, esse paralelogramo. Bem, eu posso imaginar ele da seguinte maneira. Esse paralelogramo, se ele fosse do tipo aqui, dessa forma, vou pegar aqui uma ferramenta melhor, tipo assim, eu teria aqui, por exemplo, o lado A, o ponto B, ponto C e o ponto D, tá? Aí eu tenho um ponto M, que é médio, né? Ou seja, o ponto médio entre esses dois pontos. Então aqui seria M. A questão é que esse desenho não é tão fiel à situação, por quê? Porque eu teria que ter um vetor AM que é perpendicular ao lado DC, né? Dessa forma, olhando assim, eu acho que é melhor visualizar ele mais ou menos dessa maneira. Fazer aqui um lado, né? Aí eu teria um segmento aqui perpendicular e na verdade eu vou fazer um pouquinho mais para cá, aqui, fazer um pouquinho mais para cá, fazer um pouquinho menor também. Então eu teria um segmento aqui e seria mais ou menos dessa maneira. Aqui. Porque aqui eu posso colocar que é perpendicular, né? Aqui seria o ponto A, aqui poderia ser o ponto B, aqui o C e aqui o D, né? Aí eu teria o vetor AB, o vetor BC, o vetor CD e o vetor DA, tá? Analisando isso aqui, eu posso anotar as seguintes informações, né? Ponto médio, né? Como M é igual a D mais C sobre 2, então teria isso aqui, né? D mais C sobre 2 igual a 2, 1. Outra informação é que o vetor CD ele tem a mesma direção do vetor A, né? Esse vetor aqui tem a mesma direção do vetor AB, perdão.
Então, CD tem a mesma direção do vetor AB. Só não tem o mesmo sentido. Os sentidos são contrários. Então, eu poderia botar da seguinte forma, que CD é igual a menos AB. Ou seja, como AB é 2 menos 4, o CD vai ser menos 2, 4. Né? Deixa eu só mudar aqui. Dessa forma, eu posso já fazer um sistema, né? Porque eu teria um sistema em que D mais C seria, esse 2 multiplica as coordenadas, né? Então aqui vai ficar 4 e 2. E CD é igual a menos 2, 4. CD seria D menos C, né? Para obter esse vetor. Então, eu coloco aqui. D menos C é igual a menos 2, 4. Com o método da adição, eu consigo determinar o ponto D, porque eu teria 2D, cancela aqui o C, né? E teria aqui 4 menos 2, 2, 2 mais 4, 6. Então, o ponto D vai ser 1, 3. Se o ponto D é 1, 3, eu posso usar aqui essa primeira equação. Eu quero C, né? C seria igual a 4, 2, menos o D, que é 1, 3. Então, o C seria o ponto 4 menos 1, 3, 2 menos 3, menos 1. Ok? Agora, temos que determinar na letra B o ponto A. Chama atenção que eu já usei algumas informações aqui, né? Que é o vetor AB, né? Usei aqui. Não usei ainda a informação sobre esses dois vetores serem perpendiculares, então provavelmente eu vou usar aqui na letra B. E também não usei essa informação aqui que a norma desse vetor AM é igual a raiz quadrada de 5. Né? E já usei a informação do ponto M. O que chama atenção aqui em relação a AM ser perpendicular a DC é que o produto interno entre esses dois vetores tem que ser igual a zero. Né? Se eu chamar A de simplesmente xy, né, eu poderia fazer o seguinte: encontrar o vetor AM, né, que é igual a M menos A, e como M é o ponto 2, 1, então seria 2, 1 menos o ponto A, que eu chamei de xy. Isso vai me dar o seguinte: 2 menos x, 1 menos y. Daí, se eu calcular o produto interno entre esses dois vetores, ou seja, AM e DC, ou CD, né? Porque aqui não importa o sentido, tá, gente? O importante é a direção, porque DC e CD têm a mesma direção. Então, eles ambos são perpendiculares ao vetor AM. Então, eu vou colocar aqui CD mesmo. Tem que ser igual a zero, né? Dessa forma, eu vou calcular AM. Substituo, né? É 2 menos x, 1 menos y. E o vetor CD, que eu determinei aqui, né? É menos 2, 4. Menos 2, 4. Isso tem que ser igual a zero. Daí, 2 menos x vezes menos 2 vai me dar menos 4 mais 2x. E 1 menos y vezes 4 vai me dar
mais 4 menos 4y. Tudo isso igual a zero. Se eu dividir tudo por 2, eu tenho menos 2 mais x mais 2 menos 2y. Tudo isso igual a zero. Esse cancela com esse. Então, tenho x menos 2y igual a zero. Ou seja, x é igual a 2y. Agora eu vou para a norma, né? Eu tenho que a norma de AM é igual a raiz quadrada de 5. Se eu elevar ao quadrado aqui, isso vai se manter verdadeiro. Então eu consigo anular aqui, cancelar as raízes, né? Então aqui no AM só teria o quê? O x dele, né? Ao quadrado, né? Quem é o x do AM? 2 menos x, né? 2 menos x. Então vai ficar 2 menos x ao quadrado, mais o y dele é 1 menos y, né? 1 menos y, também ao quadrado, igual a 5. Como x é igual a 2y, né? Como eu achei na relação anterior, como x é igual a 2y, eu tenho o seguinte. Deixa eu só fazer um esquema aqui melhor. Eu vou ter aqui 2 menos 2y ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. Tudo isso igual a 5. Aqui o x é igual a 2y. Colocando 2 em evidência, melhor dizendo, eu tenho 2, abre colchete aqui, né? Entre parênteses, 1 menos y. Tudo isso está elevado ao quadrado. Mais 1 menos y elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 5. Daí, vou colocar aqui do lado. Vou abrir para cá. Eu vou ter a seguinte relação. Esse 2 aqui, ele vai servir para esse 2 e para esse 1 menos y, né? Então, eu vou ter 4, entre parênteses, 1 menos y ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado igual a 5. Olha só, 1 menos y ao quadrado e aqui também. Então, eu tenho, na verdade, 5, né? Porque 4 mais o 1 que está aqui. Eu tenho 5 vezes 1 menos y ao quadrado. Tudo isso igual a 5. Dividido por 5, eu vou ter 1 menos y ao quadrado igual a 1. Extraindo aqui a raiz, eu vou ter 1 menos y mais ou menos 1. Tenho duas raízes, né? 1 com 1 menos y igual a 1 e o outro igual a 1 menos y igual a menos 1. Aqui o y vai ser igual a 0 e aqui o y tem que ser igual a 2. Dessa forma, como eu sei que x é igual a 2y, esse x e esse y são do ponto A, né? Eu tenho um A valendo aqui o y sendo 0, como é x vezes x igual a 2y, então 2 vezes 0, então dá 0. Ou, se o y é 2, o x é 2y, então aqui vai ser 4. Então temos duas possibilidades aqui para ponto A.